13 horas e 23 minutos, muito boa tarde, já estamos por aqui novamente na segunda edição do 60 Minutos, edição nacional, trazendo as informações do Brasil e do mundo. Produção e apresentação, Ernesto Albuquerque, cuidados técnicos, Osvaldo Titonelli. Também estamos no Face novamente. Um abraço a todos, amigos, amigas, e vamos aos destaques da edição nacional de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco, os amigos que aniversariam, já na primeira edição já divulgamos, né? As notícias aqui da cidade, não, a cidade na primeira edição. Estou atrapalhado hoje porque está começando, né? Hoje é só a edição nacional. A reconstituição do caso Marielle, diz o ministro John Gueman, que está perto de resolver, parece envolvida a milícia, né? Romário, no Rio de Janeiro, e também Eduardo Paes são os mais citados em pesquisa para governador. A ditadura em 1974, documentos que os Estados Unidos, através da CIA, divulgaram, mostrando aí que os ditadores mandavam executar os adversários políticos. Capês é réu no caso da merenda. Dole, sonegação fiscal, gente na cadeia. O giro internacional falando do ebola, preocupando países africanos. Fake news, os projetos para coibir as notícias mentirosas na internet. Mais ainda, estaremos mostrando o Estatuto do Trabalhador, entre outras informações. Mais uma vez, boa tarde a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Cidadania FM, Jornal 60 minutos. São 13 horas e 25 minutos, MT Chaveiros conosco, DI Ressonância, Ressonância Magnética, Miranda Táxi, e também Escritório Esquina do Foros. Um abraço, Marcelo Veículos, Benedita Aparecida, Beto Leme, todos os amigos que estão conosco, e lembramos que das 13h20 até as 14 horas teremos a segunda edição dos 60 Minutos a partir de agora, exatamente com as notícias nacionais e também a participação dos amigos que queiram mandar informações para nós aqui no 60 Minutos. Vamos, então, às 13 horas e 26 minutos, a primeira informação, reconstituição do assassinato da execução da vereadora do PSOL, Marielle Franco, demorou 5 horas. Terminou por volta das 4 horas da manhã desta sexta-feira a reconstituição do assassinato da vereadora Marielle Franco e do Moderson Gomes, no centro do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, a simulação é importante devido à falta de imagens do momento do crime. Apesar de câmeras de segurança terem gravado todo o deslocamento do carro de Marielle, justamente no local do assassinato, os equipamentos não estavam funcionando. O trabalho durou cerca de 5 horas e contou com a participação de 4 testemunhas do crime, entre elas a assessora que estava no carro com Anderson e Marielle. A reconstituição usou balas de verdade para que as testemunhas tentassem, através do som, qual o tipo de arma e de disparo utilizado pelos assassinos. Sacos de areia foram usados para amortecer as balas. A reconstituição mobilizou cerca de 200 homens da Polícia Militar e do Exército. O local do crime, no bairro do Estácio, foi isolado com lonas pretas para impedir o acompanhamento da imprensa. Ruas foram bloqueadas e o espaço aéreo foi interditado na região. Nesta quinta-feira, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, confirmou que o vereador siciliano, um policial militar e um ex-policial militar que está para comandar uma milícia estão entre os investigados. Eu disse lá atrás, vocês devem se recordar, que tudo apontava para as milícias. Não estou dizendo que são esses especificamente. O que eu posso dizer é que estes e outros, todos
são investigados. E que a investigação, no caso Marielle, está chegando na sua etapa final. E eu acredito que em breve nós vamos ter resultados. As informações a respeito do ex-PM e do vereador foram dadas por uma testemunha. Os dois negam as acusações. Segundo informações da revista Veja, a Polícia Civil tem indícios de que outros políticos estejam envolvidos no crime. Ainda segundo a Veja, uma das linhas de investigação aponta para o envolvimento de pessoas de maior peso no Estado, interessadas em desestabilizar a intervenção na segurança do Rio de Janeiro, decretada pelo governo federal. Marielle e Anderson foram mortos na noite de 14 de março. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Ferlizeu. Você está ouvindo 60 Minutos, jornalismo com credibilidade. 13 horas e 29 minutos, dia 14 de março, já 14 de maio, já estaremos completando 2 meses, hein? Diz o ministro Jungmann, que está próximo da solução do caso. A gente espera realmente que haja justiça e que os mandantes sejam indicados e sejam punidos de acordo com a lei. É isso que a gente espera, senão fica realmente uma sensação de impunidade extremamente preocupante. 10 dias após o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo, empresas contratadas pela prefeitura já retiraram do local cerca de 2.000 toneladas de escombros. O material está sendo levado para 2 aterros na Zona Norte e passará por uma reavaliação dos bombeiros que buscam vestígios despercebidos durante a retirada do entulho. No local da queda do prédio, as buscas continuam ocorrendo por 6 pessoas desaparecidas, ainda 6 pessoas que estão desaparecidas. Obrigado a Maria B. Ferreira, que também está acessando as nossas páginas aí. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, foi denunciado por crime eleitoral no âmbito da Operação Cifra Oculta, um desdobramento da Lava Jato. A denúncia atribui a ele Caixa 2 e 2,6 milhões da UTC Engenharia na campanha de 2012, que elegeu a Haddad, classificou a denúncia como absurda. Na verdade, viu, Titonelli, quem falar que é sucessor do Lula, divisão para cima, né? Infelizmente é isso. A justiça está claramente seletiva, não há o mesmo rigor quando acontece casos. Veja o Azeredo, que ficou 11 anos impune, lá na primeira instância em Minas Gerais. A Aécio agora passou para a primeira instância em Minas Gerais, vai demorar mais 11 anos para ele ter alguma penalização. Todas as denúncias contra a Alckmin vieram para São Paulo, para a Justiça Eleitoral, sendo que os demais, todos, principalmente quando é partido, tipo o Partido dos Trabalhadores, que é mais à esquerda, a celeridade, a rapidez de investigação é impressionante. Lula, em 6 meses, foi condenado, enquanto que Azeredo demorou 11 anos. Então, a gente fica analisando. Serra, de repente, tem não sei quantos milhões da Suíça. Estão dizendo, viu, se todo o dinheiro da Suíça ligado ao Paulo Preto vier para o Brasil, vai entrar em concordata aí, em falência suíça, viu, Tonelli? Isso que é muito dinheiro lá, viu? E assim por diante. Vamos ver o que vai acontecer. Então, essa estratégia do Partido dos Trabalhadores, manter Lula como candidato, no fim, segundo a visão dos dirigentes do Partido dos Trabalhadores, é a mais correta, porque cada nome que você citar, vai falar, o Titonelli que é, vamos para cima do Titonelli, viu, Titonelli? Tome cuidado, então, viu? Assim por diante. Tarciana Martins com a gente, Cadu Elias também, abraço para o Cadu, tudo bem por aí, São Paulo? Giovana Antonanjo, um abraço, são os amigos que estão conosco, e vamos para o Rio de Janeiro. Quando você pensa que tem esperança no fim do túnel, você vê que não tem, porque a pesquisa eleitoral está dando Romário na frente, bem na frente, está dando Eduardo Paes e outros nomes aí carimbados da política carioca. Pelo jeito, o Rio vai sofrer muito ainda. Vamos a essa pesquisa. Segundo o Instituto Paraná Pesquisas, o senador Romário, do Podemos, larga na frente para a eleição do governo do Rio. Se a disputa fosse hoje, o ex-jogador, com quase 27% das intenções de voto, iria para o segundo turno com o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes do DEM, que aparece com 14%. Na sequência, aparecem Antônio Garotinho, do PRP, com 11,6% e Índio da Costa, do PSD, com 8,8%. Para o levantamento, foram ouvidas 1.850 pessoas em todo o estado. A margem de erro é de
de 2,5%. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 33 minutos. Esta é a segunda edição do jornal 60 Minutos, aqui na Cidadania FM. Agora, 2 edições, às 11h30, a primeira edição, notícias locais, e a partir da 1h20, 13h20, estaremos com a segunda edição, só notícias nacionais e internacionais. Um abraço para Tânia Mara de Souza, e a gente espera que os amigos gostem desse novo formato, e entre as 2 apresentações do jornal, nós temos aí o esporte com Marcelo Ribeiro, precedido aí da sonoridade, uma seleção de música instrumental caprichada para vocês. E vamos a mais informações. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal negou o seguimento de um novo recurso à defesa do ex-presidente Lula, que busca liberdade. Ele que está preso já há cerca de um mês. Na quinta-feira, os ministros já haviam concluído a votação virtual de um outro recurso do ex-presidente. São 13 horas e 34 minutos. Anúncio do encontro histórico entre Trump e Kim Jong-un. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quinta-feira que conversará diretamente com o líder norte-coreano Kim Jong-un no dia 12 de junho, dia dos namorados, em Singapura. Sem nada a ver, né? Em uma cúpula histórica para a qual se percorreu um tortuoso caminho. O encontro histórico será o primeiro diálogo cara a cara entre um presidente americano em exercício e um dirigente norte-coreano. Quer dizer, eles fazem todo um drama, mas, na verdade, o encontro vai ser dentro dos ditames da educação, da relação diplomática, sem grandes problemas. E a imprensa também faz um auê, como se fosse quase que um duelo, né? Quase um duelo entre um e outro. Mais notícias. Quem virou réu? Capês, Fernando Capês, que é do PSDB, foi presidente da Assembleia Legislativa, e muita gente trabalhou pelo Capês aqui em Avaré, viu, Tutanelli, sabia? E o Capês decepcionou essas pessoas, está virando réu, ele supostamente está envolvido no episódio da merenda. O deputado estadual pelo PSDB e ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, vira réu por participação na chamada máfia da merenda. A denúncia contra Capês foi aceita nesta quarta-feira pelo Tribunal de Justiça do Estado. A Operação Alba Branca, que teve início em janeiro de 2016, investiga a suspeita de fraude em licitações da merenda escolar em 22 cidades paulistas. O esquema envolvia o pagamento de propina à Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, COAF, que fraudava a venda e compra de itens da merenda de escolas estaduais. O dinheiro desviado do Estado teria sido usado na campanha de Fernando Capês pelo PSDB em 2014. A denúncia contra o deputado tucano não tem relação direta com a operação deflagrada pela PF em 3 estados nesta quarta-feira contra desvios de recursos da União na merenda de escolas municipais. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. Cidadania FM 60. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Estamos apresentando 60 minutos, com Ernesto Albuquerque. Também Irene Chaveiros conosco, 997-61-1501, chaves codificadas, abertura residencial, abertura veicular, UDI, ressonância magnética, Mato Grosso, número 800, 3732-3264, esse escritório esquina do Fórum, fica a Rua Paraíba 1486, pertinho do Coronel João Cruz, o telefone é 3732-3514, e o Miranda Táxi conosco, o WhatsApp 997-299608, você agenda com antecedência de 24 horas, uma viagem tranquila com o Miranda Táxi para qualquer ponto do Brasil. Também conosco temos aí o Cláudio Atanásio, o Luciano Assis e a Paula Moraes. Um abraço a todo mundo aí que está sempre prestigiando a Cidadania FM. Mega Sena, a Mega Sena acumulou na noite de
quinta-feira, ontem, e vai premiar um ou mais apostadores que acertarem as 6 dezenas com a bolada, poxa vida, hein? 50 milhões. E sorteio realizado no sábado, dia 12, às 20 horas. Que presente para as mamães, hein? Se de repente o papai chegar em casa, ganhei 50 milhões, hein, Titonelli? O que você... Será que fala? Fala, sim. 50 milhões sobra bastante, com certeza, né? Mais informações aqui, ó. Para quem gosta de novela, né? Não é o meu caso. É o seu caso, Titonelli? Não, né? A TV Globo exibe hoje o último capítulo da novela, das 21, né? O Outro Lado do Paraíso. O episódio deve mostrar finalmente a punição da vilã Sofia, que é a Marieta Severo, grande artista, hein? E a redenção de Clara Bianca Bim. O penúltimo capítulo recebeu críticas por ter passado quase que exclusivamente dentro de um tribunal. Está aí, ó. É o que está aí no resumo, na sinopse dos jornais. Mais notícias da agência Rádio Web. Vamos mostrar agora, sim, em 1974, houve uma reunião entre o então presidente Geisel, chefe do SNI, que depois se tornou o quarto presidente ditador, como é que era o nome mesmo? De repente fugiu, o João Figueiredo, né? E mais outras pessoas do Comando Especial do Exército, né? Que realmente do centro do Exército lá que comandava essas torturas. E ficou bem claro, esse documento mostra que tinha conhecimento, tanto o Geisel quanto o Figueiredo, que estavam autorizados a executar sumariamente os chamados comunistas ou esquerdistas perigosos. Foram 104 pessoas assassinadas, executadas, com conhecimento dos então presidentes e de futuro presidente, que era o caso do João Figueiredo. Vamos a essa matéria que realmente mostra a prova dessa participação. Um documento tornado público pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos mostra que o ex-presidente Ernesto Geisel autorizou a continuidade da política de execuções sumárias de opositores do regime militar. O documento é um informe enviado no dia 11 de abril de 1974 pelo então diretor da CIA, William Colby, ao então secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger. O professor de Ciências Políticas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador da ditadura militar brasileira, Carlos Arturi, lembra que esse episódio já havia vindo à tona em um dos livros do jornalista Hélio Gaspari, que descreve uma reunião entre Geisel e um general poucos dias antes da posse. Nesse diálogo, o general disse para o Geisel que tinham sido mortos alguns estrangeiros que tinham entrado ilegalmente no Brasil, talvez argentinos ou uruguaios. O Geisel diz, matar é uma barbaridade, isso é uma barbaridade. E o general disse, mas as coisas são quando começamos a matar. E o Geisel, bom, isso é. É um assentimento relativo, com reserva. Reservas que aparecem também nesse documento da CIA. Geisel acabou convencido da necessidade de manter as execuções, mas tentou aumentar o controle sobre o aparato repressivo. Determinou que apenas as lideranças mais perigosas fossem executadas e somente após a autorização do então chefe do Serviço Nacional de Informações, João Batista Figueiredo. Segundo Carlos Arturi, no ano em que Geisel tomou posse, praticamente todos os membros da guerrilha urbana. O Geisel sentiu isso, que havia um endurecimento no coração. O que houve em 74, de assassinatos, de execuções, foi a maior parte da guerrilha da Araguaia do PCdoB. O Hélio Gaspari calcula em torno, talvez, de uma meia centena, 50 pessoas mortas em 74, só no Araguaia. Mesmo depois da eliminação das guerrilhas urbanas e rurais, os agentes da repressão continuaram matando. A crise com os assassinatos do jornalista e do operário Manuel Fiel Filho. Os episódios foram a gota da água para Geisel, que demitiu primeiro o comandante do 2º Exército e depois o próprio ministro do Exército, general Silvio Frota. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você.
São 13 horas e 43 minutos. As notícias nacionais e internacionais aqui na segunda edição do Jornal 60 Minutos. A primeira começa às 11h30 com as notícias locais. O Jornal Estado de São Paulo diz que Receita criou grupo para investigar 800 agentes públicos. O objetivo é identificar lavagem de dinheiro, corrupção e ocultação de bens. Essa é a intenção da Receita Federal. Demorou, hein? Potências pedem trégua a Irã e Israel após ataques. A relação entre Israel e Irã atingiu o ponto mais tenso ontem, desde a Revolução Islâmica de 1979. Os israelenses bombardearam alvos iranianos na Síria em represália a ataques de mísseis iranianos nas colinas de Golã. O conflito ameaça levar a região a uma guerra caso a escalada de violência não seja interrompida. Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha criticaram o Irã. A Rússia pediu diálogo. São notícias aí. O Estadão traz também: Geisel deu aval à execução de opositores do regime, segundo a CIA. Matéria que nós já mostramos. Tesouro tem 647 bilhões de reais em reservas para enfrentar crise. É o que diz aí o jornal O Estado de São Paulo. O dono da Dolly, que foi preso por sonegação, chama-se Laerte Codonho. Ele foi preso ontem por suspeita de fraude fiscal, sonegação, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Fraudes pode chegar a 4 bilhões. Vou repetir, Titonelli. Fraudes pode chegar a 4 bilhões de reais. Educação avalia dar voucher à paz. João Cury Neto, secretário estadual da Educação, empossado há 15 dias, avalia dar dinheiro para famílias escolher o transporte escolar e a merenda dos filhos. E o jornal da internet, o site UOL, está dizendo que lesão no joelho deixa Daniel Alves fora da Copa 2018. Pois é, já tem uma baixa aí na seleção do Tite. Mais informações. Cadê os 4 mortos? Quem afirmou isso, se referindo a essa notícia que veio dos Estados Unidos? Bolsonaro, o defensor da ditadura, viu, Titonelli? Está perguntando, cadê os 104 mortos? Que coisa, não? Relatório da CIA afirma que o general mandou matar opositores do regime e Bolsonaro ainda quer defender uma situação dessa. Aliás, não é só Bolsonaro, mas seus seguidores na internet questionam e até criticam a divulgação desse documento pelos Estados Unidos. Vamos a mais informações. Falamos já da Dolly aí ou não, Titonelli? A próxima notícia, Dolly, é a próxima, né? Então vamos dar mais detalhes sobre a sonegação fiscal e outros crimes do proprietário da Dolly Refrigerantes. O dono da empresa de refrigerantes Dolly foi preso por fraudes fiscais que envolveriam 4 bilhões de reais nesta quinta-feira em Cotia, na Grande São Paulo. O empresário Laerte Codonho está sendo acusado de fraude fiscal estruturada, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Codonho teve a prisão temporária decretada e, segundo o Ministério Público, a investigação foi conduzida pelo Grupo Especial de Delitos Econômicos. Entre as ações criminosas, o empresário teria demitido funcionários e recontratado por outra empresa para fraudar o INSS. Além da prisão de Laerte Codonho e de outros envolvidos, foram apreendidos documentos, veículos e helicópteros. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13h47, imediatamente vamos para a notícia internacional. Rádio França Internacional. O perigo, o risco e a preocupação com o ebola lá na África. Rádio França Internacional. Adriana Moisés. Em destaque nesta sexta-feira, 11 de maio, a Organização Mundial da Saúde considera elevado o risco de propagação da epidemia de ébola na República Democrática do Congo e já se prepara para o pior dos cenários. O vírus na região noroeste do país africano, onde 32 pessoas foram diagnosticadas com a febre hemorrágica e 18 morreram entre os dias 4 de abril e 9 de maio.
As equipes de resgate continuam em busca de sobreviventes do rompimento da barragem de Solai, no Quênia. Um novo balanço aponta 44 mortos. O Irã acusa Israel de ter atacado suas posições na Síria com base em argumentos inventados e sem fundamento. O porta-voz da diplomacia iraniana, Bahram Ghassemi, condenou hoje fortemente os bombardeios do regime sionista, qualificado de dominador. Depois da troca de agressões entre os dois países arqui-inimigos, o presidente iraniano Hassan Rouhani afirmou em conversa por telefone com a chanceler Angela Merkel que o Irã não quer criar um novo foco de tensão no Oriente Médio. Representantes da França, da Alemanha, do Reino Unido e do Irã farão uma reunião na próxima terça-feira em Bruxelas para discutir a manutenção do acordo nuclear iraniano. A reunião de cúpula entre o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un acontecerá no dia 12 de junho em Singapura. A complexa desnuclearização da Península Coreana estará no centro das discussões. As polêmicas no governo Trump são diárias. A revista americana Science revela que a Casa Branca cancelou um programa da NASA destinado a monitorar os níveis de dióxido de carbono e metano na atmosfera, principais vetores do aquecimento global. Já é o segundo estudo sobre o clima cancelado por Trump, depois do anúncio de retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. A estrela do quarto dia do Festival de Cinema de Cannes é o cineasta suíço Jean-Luc Godard. Ninguém sabe se ele virá à Riviera Francesa. Godard mora na Suíça, mas seu documentário Picture Book, Le Livre d'Images, em francês, concorre à Palma de Ouro e será exibido hoje. Também em competição nesta sexta, o chinês Jia Zhangqi, com o filme Os Eternos. Rádio França Internacional em Paris, em parceria com a agência Rádio Web. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 50 minutos, segunda edição dos 60 minutos, também pela internet, também pelos aplicativos www.radiocitadania.com.br, 104.9, e também através do Twitter, através do YouTube e mais do Facebook. Vamos à história hoje. Sabia? Hoje é dia 11 de maio, é dia nacional do reggae. Vamos à história hoje. 11 de maio, Dia Nacional do Reggae. A data é uma homenagem ao cantor e compositor Bob Marley, que morreu no dia 11 de maio de 1981, aos 36 anos, em um hospital em Miami, nos Estados Unidos. Marley é considerado um dos maiores representantes do estilo musical que surgiu na Jamaica no fim da década de 1960, com a proposta de, por meio da música, falar de temas como preconceito e desigualdade. Um estilo desenvolvido a partir de dois outros, o ska e o rocksteady, uma mistura de gêneros, uma combinação harmoniosa e expressiva de sons e ritmos que na década de 1970 ganhou as asas luminosas da arte, despontando para o mundo. É considerado expoente do estilo no mundo, alertam alguns pesquisadores. Não pode ser considerado o único. Aqui no Brasil, foi no estado do Maranhão que o ritmo ecoou com mais força em nosso país. Músicos foram influenciados pelo novo estilo por um de seus aspectos mais característicos: a arte de expressar a cultura e a força de um povo por meio de sua musicalidade. Mas que tipo de música é essa? Com batidas ritmadas, firmes e suaves ao mesmo tempo, capaz de alegrar o corpo e o pensamento. Muitos fizeram essa pergunta. O dicionário afirma que a palavra grega musikos, musical, significa o vínculo do espírito humano com qualquer forma de inspiração artística. O reggae é uma dessas formas. É um ritmo e um conceito que falam ao corpo e ao coração. História hoje, pesquisa e texto Solimar Luz. Sonoplastia Messias Melo. Apresentação Gilson Santa Fé.
13h53, Jorge José Bizarro conosco, Milton Bona também, Maria Helena, todo mundo livre, né, Maria Helena? É isso aí, todo mundo livre, né? Isso que é importante. Bombeiros descartam vida em escombros de prédio, diz o site UOL, em atualização da informação. Segundo o site, equipes atuam há 11 dias nos escombros do Largo do Paissandu. Delator diz que propina comprou 4 votos no Conselho Olímpico Internacional para a Rio 16. E Pelé vai ser testemunha de Carlos Alberto Nussmann. Mais informações. Para mim, inelegibilidade de Lula é aritmética, diz Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Está querendo dizer que 1 mais 1 é igual a 2, ou pode ser igual a 4, acho que é isso, né? A impugnação é quase certa, avalia Jobim. Dólar opera em alta de mais de 1% e volta a encostar em R$ 3,60. Cientista cria uma pílula promissora para evitar, sabe o que, Titonelli? Esse problema você não tem, viu? Ressaca. Então, estão enrolando aí uma pílula para evitar a ressaca. E incrível, o ato de procurador-geral do Estado de São Paulo sobre a apuração de Alckmin gera mal-estar no Ministério Público. Veja só, ele baixou uma norma lá, tirando do Ministério Público a investigação sobre o seu ex-patrão, Geraldo Alckmin. E o promotor que estava com o caso espelhou e reclamou para o Conselho Nacional de Justiça. Que coisa, não? Até isso acontece. Rota 2030 garante crédito de 15 anos para montadoras abater impostos. É a política industrial do setor automotivo. O Ministério quer ampliar remédios de graça para 42. Hoje, 26 deles não têm custo dentro do programa Farmácia Popular. Gaza chega à última sexta de protestos com 52 mortos, a faixa de Gaza. Em 6 semanas, milhares de palestinos protestaram na fronteira com Israel. A advogada é baleada nas costas e morre ao tentar fugir de assalto em Goiás. Olha só, hein? A polícia está investigando o caso. Petrobras antecipa pagamento de 900 milhões de dólares para reduzir dívidas. Família encontrada morta na Austrália. Foi uma tragédia numa fazenda naquele país. 4 crianças foram vítimas. Olha só, hein? Violência também por lá. Ministério Público denuncia ex-vereador e filho por agressão em protesto. Prefeito Tucano admite Caixa 2 para justificar os 4,5 milhões em sua casa. Prefeito de Mongaguá. O pessoal está guardando dinheiro debaixo do colchão, hein? 4 milhões, será que o colchão fica meio levantado, Tonelli? Acho que fica, né? 4 milhões de cédulas, o colchão acho que fica meio abaulado, assim, né? Pegaram o prefeito do PSDB lá de Mongaguá, como é que é o nome? Mongaguá, né? Lá no litoral paulista. São notícias que nós temos. E para encerrar o programa de hoje, a segunda edição, 13h57, vamos falar dos projetos sobre fake news, também do Estatuto do Trabalho e também do golpe do ingresso grátis. Não caia nessa, viu? Então, nós teremos aí, esse final de semana, amanhã, o Médico Repórter, às 9 horas da manhã, será gravado, viu? Também já está certinho o programa lá, e no domingo não teremos o programa não terá a minha presença, mas o Titonelli estará firme aí, só confirmando com o Cláudio a presença dele para atender aos telefonemas. Boa tarde a todos, até segunda-feira. E feliz Dia das Mães para todas as mamães e aquelas mulheres que pretendem um dia ser mães, por que não, né? E para as vovós também, que são mamães 2 vezes. Um abraço a todos e a todas. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Ao menos 6 projetos de lei tramitam no Congresso Nacional para tentar definir o que são fake news e quais as punições possíveis. A maioria das propostas prevê penas para criadores das notícias falsas ou para as pessoas que compartilharem as informações. O advogado especialista em direito empresarial
E mestre em Direito Político e Econômico, Leonardo Teon de Moraes, explica que entre os entraves estão a indefinição sobre as penas. O grande motivo pelo qual eles estão adiante é que falta base parlamentar para você ter um trânsito político na aprovação desses projetos. Então, o que a gente acontece hoje, né? A maioria desses projetos, eles têm umas punições que são muito severas para parte de compartilhamento. Um abraço aí, pessoal do Face, estamos encerrando já a nossa participação. Um abraço para o Alex Teixeira Costa, viu, Alex? Viu, Tonelli? O Alex aqui no Face escreveu assim, ó, que eu sou uma vergonha para Avaré como político, viu? Escreveu isso aqui. Um abraço, Alex. Não sei por que você está se baseando nessa informação. Como médico, tudo bem, eu sou um bom médico. Obrigado. Pelo menos você reconhece isso, viu? Eu vou ver quem é o Alex Teixeira Costa, que eu não sei por que você está falando isso, né? Até talvez seja simpático a algum outro grupo político, né? Um abraço, faz parte da vida. Até mais. Ricardo Augusto Lopes, um abração. Mônica Kestner também. Para que provedores, após ordem judicial, retirem conteúdo gerado, sob pena de serem